E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um cantinho semanal número 18. Isto apenas por esta altura, à data de publicação deste mesmo vídeo, que nos encontramos aqui a uma semana e um dia do primeiro dia, noite da WrestleMania, e já está quase esta estrada para a WrestleMania, tem estado polvilhada de controvérsias, de cadeiradas e cadeiras de escritório, até galos na testa, que isto tem sido uma coisa impressionante, e tem havido coisas para falar. As controvérsias, então, isso por aí é que a porca torce o rabo, porque a começar desde já pelo SmackDown, Randy Orton aparece no último SmackDown e foi recebido como um herói, aliás, como é raro não ser recebido hoje em dia. Randy Orton esteve em St. Louis, que é a sua cidade natal, e diz que, em promo, que não vai ganhar o 15º título por eles, mas pela família, que está na primeira fila, aquelas 6 pessoas. Portanto, Randy Orton vocacionado para ganhar por si este título com a inspiração, motivação da sua própria família. O resto dos fãs, isso é fantasias de quando era mais jovem. O que lhe interessa é o que está ali mesmo à frente, literalmente. Ele diz que Cody Rhodes vai para casa de mãos vazias e lembra que Cody lhe disse para ser ele mesmo e que vê o próprio Cody a ouvir as vozes. Porquê? Porque Cody Rhodes, no Raw anterior, tinha sido interpelado, e muito bem interpelado, por Stephanie McMahon, que apareceu no Raw, no Madison Square Garden, e era inevitável que Cody Rhodes, o campeão da WWE que representa o SmackDown, aparecesse também no MSG, because the Garden will always be the Garden. O Madison Square Garden, sempre teve um papel muito simbólico e muito importante para a WWE e para os McMahons, portanto, fazia sentido que ele fosse lá dizer um olá. Mas esse olá foi interrompido e interpelado pela já referida Stephanie McMahon, que disse à boca cheia: McMahon, my father, aquela discussão, a chapada que ele levou quando ousou dizer que a Stephanie não era o pai, porque Stephanie tomou aquilo como um insulto à sua honra. Ora, isto abriu a porta para Cody Rhodes estar um bocadinho menos bem disposto, e aparece Cody Rhodes no SmackDown frente a Randy Orton a querer pôr aqui os pontinhos nos is e meter a casa em ordem, e tivemos porradaria, já dizia José Paz, porradaria da grossa, e muito bom. Mas depois aparece quem? E este nome tem vindo a ser imensamente controverso nos últimos tempos: Pat McAfee, que aparece lá a fazer concretamente o quê? Malta ficou, mas espera aí, ele aparece inclusivamente com a t-shirt do Randy Orton, portanto, automaticamente isso é um sinal que a coisa não está a correr bem para o lado do Cody Rhodes, e Pat McAfee aproxima-se e com aquela força que ele tem dos muitos pontapés em bolas que ele deu em jogos de NFL, foi ali e deu um pontapé nas grandes bolitas de fuego do Cody Rhodes, que virou logo a maré. E podemos ter ficado por esse momento estranho, mas algo anedótico, mas não. Ao que parece era Pat McAfee, que estava ao telefone, e portanto ele vem para aqui ajudar o Randy Orton. O que foi curioso é que no primeiro telefonema estavam a dizer, ou o Randy Orton estava a dizer que, o nome com que ele estava a falar era alguém, ou estava a indicar que tinha alguma linhagem. Pat McAfee não tem linhagem nenhuma. Mas ao que parece foi o que se safou, mas a gente já lá vai. E Pat McAfee, em promo, diz que, com Cody Rhodes estendido no tapete, que há umas semanas que se sentia desapaixonado pela WWE. E disse também que Randy Orton lhe respondeu que o business se esqueceu dos fãs. Portanto, aqui a mostrar um bocadinho de shoot e work nesta promo. Manda abaixo também: quer-me parecer o Unreal da Netflix, porque as câmaras estão sempre lá e estão sempre aqui, entre aspas, a fabricar um produto para o documentário da Netflix, para o Unreal, e ainda toca, isto achei particularmente interessante, na ferida dos bilhetes, espelhando a opinião dos fãs. E tudo isto quando o Randy Orton ainda anda por cá, no SmackDown, porque o Pat McAfee fez uma grande questão de dizer assim: vocês têm aqui combates com gente mais pequena, quando temos aqui o Randy Orton, e temos esta situação com o Randy Orton. Ele pôs over o Randy Orton de sobremaneira. E esteve muito bem. Isso, para mim, os bilhetes e a questão do Randy Orton a criticar a Netflix, para mim, pareceu-me a voz do povo. Parecia-me que era aquilo que ele estava a mostrar. Mas depois ele continua. Ele diz que o Cody Rhodes era o campeão que todos detestam, e que faz ele, Pat McAfee, uma distinção da empresa liderada por Cody,
e aquela que poderá vir a ser liderada por Randy Orton. Ora, vamos cá ver uma coisa. Já há algum tempo que os fãs andam secretamente, ou não tão secretamente, consoante a plataforma, a pedir, a desejar, a colocar a hipótese de Cody Rhodes se tornar heel. Aparece aqui alguém que faz a distinção entre uma WWE sob ou um Randy Orton campeão sob a WWE ou um Cody Rhodes campeão sob uma TKO. Ele coloca aqui, isto para mim parece uma abordagem de alguém que claramente tem os interesses dos fãs em vista. E o que é um babyface? Se não uma personagem que está lá para agradar os fãs, para fazer fanservice. E com isto, a promo continua, ele continuou ali a falar, a defender o seu ponto de vista, e para mim foi uma belíssima promo, ao estilo de, e já foi enunciado também a questão das vestes pretas, da t-shirt preta, das calças pretas, etc. Uma espécie de NWO, como se diz no teatro e na televisão, breaking the fourth wall. Falar em coisas que supostamente não deviam ser faladas. Até porque ele fala na TKO, e a gente já lá vai, já vamos aprofundar um bocadinho mais isso. E o que me marcou particularmente é que o público até recebeu muito bem. O público in-house, mais uma vez aquela distinção entre casa e internet, o público in-house até recebeu muito bem a promo. O Randy Orton foi ainda mais aplaudido. E para mim, fiquei a pensar, esta intervenção de Pat McAfee, para mim, suscitou algumas das palavras mais honestas e mais necessárias ditas numa promo na WWE até hoje. Porque nunca ninguém tocou nisto. Nem para efeitos de história, nem fora dela. A narrativa tem-se situado na questão das personagens, das histórias, aquilo que eles fazem, etc. Mas ninguém falou numa TKO até hoje. Não neste prisma. Não em programação. E aparece aqui alguém que está a enunciar os podres que a TKO está a provocar, que é real world, mais shoot não podia ser. Não sei porque isto causou assim alguma indignação entre muitos fãs, ao que parece isto foi assim uma coisa, teve assim uma reação muito negativa. Eu por um lado percebo, por outro lado não percebo. Porque o Pat McAfee tem aqui uma função, e temos que distinguir as funções do Pat McAfee. De um ponto de vista comercial, real world, ganhar dinheiro, passar a mensagem, vender bilhetes, trazer audiências, trazer subscrições, etc. A função do Pat McAfee, que ele tem um programa na ESPN todos os dias acerca de futebol americano, de futebol, como eles dizem, é chamar gente para a ESPN, para o Unlimited. E nesse aspecto, ele, como tem essa proximidade evidente, contratual até, está a chamar gente para subscrever a aplicação para ver os PLEs que nos Estados Unidos não dão na Netflix. Ora, para nós, que nós estamos aqui resguardados sob o umbrella da Netflix, em que temos o Raw, SmackDown, o NXT e os PLEs e muito conteúdo de arquivo, nós não temos noção disto. Portanto, nós, cá, deste lado, logo de um ponto de vista comercial, não percebemos o porquê do envolvimento do Pat McAfee. Lá, se calhar, também não percebem, mas lá, às vezes, os americanos também não são assim os mais espertinhos do mundo. Mas pronto. Mas isto é, de um ponto de vista business, é a função do Pat McAfee. E nesse aspecto eu compreendo. Mas de um ponto de vista criativo, também é legítimo apresentar aqui o Pat McAfee como uma figura secundária, figura anexa a esta rivalidade. Porque ele pode ser, e é apresentado, de certa forma, como um amigo do Randy Orton. Mas mais do que isso, o fã do antigamente que espelha a insatisfação em relação à WWE moderna sob a TKO. E nesse aspecto, para mim, acaba por ser a pessoa perfeita para ser ter este papel, porque é alguém que realmente é fã da WWE, que foi lutador, que foi comentador. Portanto, há uma afinidade, há da parte dele um investimento emocional. E há aquela diferença, não é uma diferença, mas há sempre aquele conflito que muitos fãs têm entre eu até gosto, ou muitos deles tipo, até como aquilo que se está a passar na WWE, mas eu gostava mesmo, era da Attitude Era. E as expectativas para quem estava habituado à Attitude Era e que viveu esses tempos, muito importante, não viu apenas destaques no YouTube, viveu esses tempos, eu vivi esses tempos, se calhar gostaria sim de ter uma abordagem diferente da parte da WWE à sua programação. E portanto eu aqui, em todos os aspectos, em todos os pontos, eu consigo legitimar a presença de Pat McAfee, porque para mim faz-me sentido. Teve nexo esta comparência dele.
E, portanto, nesse ponto de vista de que ele também, no programa dele, ele recebe os atletas da WWE, superstars, etc. E é amplamente conhecido entre fãs do desporto, aos quais a WWE está a tentar chegar, ainda por cima sendo uma pessoa isenta, sendo independente, nem sequer está a contrato com a WWE, não precisa daquilo. Ele acaba por ser o porta-voz perfeito para se opor a esta missão da TKO. Curiosamente, o que acaba por ser estranho é que o próprio Pat McAfee tem como agente o Ari Emanuel, o CEO de TKO. E isto eu também acho de nota. O Ari Emanuel, por um lado acho negativo, e esta questão é complexa e não dá para estar aqui a exprimir tudo. Por um lado é negativo porque o Ari Emanuel é o principal responsável pelo estado financeiro negativo da WWE neste momento, a contar com os bilhetes da WrestleMania e os nossos bilhetes cá também. Por outro lado, acho da parte dele uma abordagem honesta e uma abordagem de reconhecer que está a fazer mal, ao meter lá alguém e a ter sido ele a sugerir que o Pat McAfee fosse para lá, dizer estas coisas, e isto coincidir com o anúncio que anda já para aí a rodar de que a WWE vai baixar os preços dos bilhetes para os restantes eventos, os que já estão marcados já estão, agora para o verão. Portanto, achei esta humildade de Ari Emanuel, humildade forçada, achei uma coisa interessante. Mas aqui voltando também à história concretamente dita, eu acho que a envolvência do Pat McAfee acaba por dar outra dimensão ao combate pelo título, que para mim é o título máximo da empresa. Por mais que esteja a ser defendido no sábado, porque a TKO tem o Roman Reigns muito em conta para domingo, não é? Mas isto não é um combate apenas pelo grande título. Isto é um combate que põe os fãs da WWE, aqueles que apoiam o Randy Orton, os que se revêem nas palavras já ditas do Pat McAfee, contra os apoiantes de uma WWE sob a TKO, representada, neste aspecto, pela cara perfeitinha e sorridente e que diz as coisas certas no momento certo, Cody Rhodes contra, eu já refiro, o qual muitos fãs já têm-se vindo a opor gradualmente com o passar dos meses. E isto, quando Cody Rhodes aponta baterias, tanto a Pat McAfee como ao já referido Ari Emanuel no SmackDown, ele ficou em personagem com orgulho ferido, intensificando aqui o fator emocional à volta do combate. Portanto, digam-me lá, temos aqui money ou não temos money? Because that's what the business is all about. Citando o Booker T, checks and championships. E eu ouço os grandes veteranos, um Big Show, um Stone Cold Steve Austin, etc. Eles falam muito no business. We did good business. Business, business. Portanto, às vezes nesta separação um bocadinho à força daquilo que é o lado criativo e o lado empresarial, não esquecer que é o wrestling business. E tivemos aqui um bocadinho dos dois. E, portanto, eu achei curioso particularmente este dedo do Ari Emanuel, que apesar da aparente resposta negativa, eu pessoalmente gostei da promo e foi bem encaixado. Consta que a WWE está a afinar esta história para esse combate e já foi assim noticiado como se fosse uma coisa de última hora, uma coisa muito espampanante, atenção que eles já estão a mudar tudo e não sei o quê. Isto até ao lavar dos cestos é vindima. Especialmente no processo criativo. Enquanto não acontecer, não aconteceu e está sujeito a mudança. Eu trabalho para televisão há muito tempo, paralelamente sou músico, sou artista e, portanto, também já vi a minha quota parte de mudanças criativas e estratégicas à última da hora, só porque sim. E é mesmo assim, não é uma notícia do outro mundo, faz apenas parte do processo criativo. Ora, isto teve, de certa forma, continuidade no Raw, em que CM Punk, logo à entrada, bom, o homem, a música a tocar, ele chega ali carregadíssimo e ele atira para dentro do ringue o cinto, o título mundial, como se não fosse nada, chateadíssimo da vida. Eu acho engraçado que, neste aspecto, os fãs aqui puderam ser transformados. Não é engraçado, mas achei interessante. Porque o CM Punk entra no ringue, com cânticos de OTC, ele faz a sua pose típica, ele senta-se tipo yoga no meio do ringue, com o cinto, começa ali a falar, e começa a falar de Roman Reigns, a apontar as baterias a Roman Reigns, que diz que deu conta de Roman Reigns que, apesar de ser velho, mas não é fraco, CM Punk, e diz que Roman Reigns é o queridinho da TKO por ser a aposta segura, mas que é plástico, é pré-fabricado, quando
a razão, na opinião dele, para CM Punk não ter ido ao Jimmy Fallon, apesar de ser ele o campeão mundial, CM Punk é perigoso. E de facto é. O Punk diz que Roman Reigns tem mania, que é o The Rock, e basicamente, resumindo e concluindo, rasgou de uma ponta à outra. E depois concentra-se no já referido aqui muito badalado Pat McAfee, que também o tem em mira. E diz CM Punk para dizer a Pat McAfee, para transmitir a mensagem ao Ari Emanuel, que baixo, mas é o preço dos bilhetes, e que ainda por cima CM Punk não atura a insolência de um jogador de futebol que vai para ali, essencialmente, cagar postas de pescada, porque Punk começa a promo, lá está, com cânticos de OTC, e depois desta belíssima pipe bomb, que eu pessoalmente já vi 2 vezes, acabou com cânticos de CM Punk. Portanto, isto eu gostei muito, CM Punk a mostrar-se claramente como alguém perfeitamente capaz de fazer uma promo lancinante só porque sim, e nem sabemos até que ponto é que a promo foi ou não guionada. Claro que houve aqui uma larga estrutura da promo que foi guionada. Mas ele acaba essa promo a dizer que I am CM Punk and I approve this message. Consta que havia uma possibilidade de que CM Punk não tivesse a mensagem toda, entre aspas, aprovada. Ou seja, ele foi lá dizer uma coisa e se calhar acabou por acrescentar outra. Perigoso. É isto que a gente gosta no CM Punk, não é? Que é perigoso. Para além de ser um as no microfone, de ter um poder de esgrima oral, que é uma coisa absolutamente incrível, aquela verborreia dele materializa-se realmente em sentimentos e na transformação de um público, que há muito poucos como ele. Mas depois aqui nesta posição que ele manteve também, acerca do Pat McAfee, eu achei curioso, porque por um lado põe-se do lado dos fãs, porque Pat McAfee, mas por outro lado, CM Punk, claramente absoluto babyface, opõe-se a Pat McAfee quando ambos tocaram nos mesmos pontos, que salvaguardam os fãs, que se metem da perspectiva dos fãs. Mas pelos vistos CM Punk não gosta da brincadeira de vir alguém de fora falar sobre o business dele, que é um bocadinho como eu posso bater no meu irmão, não tenho irmão, tenho irmã, eu posso bater no meu irmão, mas tu já não podes. Isso acho que ficou um bocadinho por esclarecer. Mas, no entanto, já dizia Eric Bischoff, controversy creates cash, e quando assim é, nós temos todo o nosso interesse, nós estamos atentos, nós queremos ver isto a desenvolver. E está-se a desenvolver muito bem esta rivalidade, esta história, seja o que for para a WrestleMania, porque tanto do lado de um main event como do outro, a coisa está a ferver. E isso é muito interessante. Mas no resto do cartaz para a WrestleMania, dos vários combates que entretanto já foram anunciados, inclusive com a ordem dos dias, Stephanie McMahon, fiquei com a McMahon na cabeça. Stephanie Vaquer, que ataca Liv Morgan nos bastidores, out of nowhere. E isto, meus amigos, foi muito bom, porque de repente estava a Liv Morgan a falar muito descontraídamente com a Roxanne Perez, pelos vistos a abordar a posição desta no grupo, e de repente é violentamente atirada pela Stephanie Vaquer, uma contra a outra, a Liv Morgan ir contra a Roxanne Perez. Liv Morgan ficou com um galo enorme na testa, que 3 dias depois já recuperou, ainda bem, e isso foi muito bom. Passando muito rapidamente também à frente, Seth Rollins, que regressou e diz que quer recuperar o título mundial e acabar com os Division, suspeitando da ligação entre Gunther e Paul Heyman. E Gunther tenta atacá-lo, mas os dois acabam numa rixa. Mas já nos bastidores, Gunther diz a Heyman que o ataque é pessoal e que Heyman lhe deve, mas é um grande agradecimento, muito mais do que um simples agradecimento. E já se especula por aí que isto pode ter a ver com um eventual combate entre Gunther e Brock Lesnar no SummerSlam. Portanto, aqui, se já for este o caso, e faria sentido, porque o Paul Heyman é o The Advocate of the Beast, Brock Lesnar, acho que aqui já plantar esta semente torna-se muito interessante e dar continuidade a esta gimmick de Career Killer do Gunther. Mas por falar na besta, no antigo campeão mundial, antigo campeão da UFC, que está maior do que nunca praticamente, Yoba Femi. Meus amigos, aqui sim é que a porca torce o rabo. Porque Brock Lesnar já está no ringue com o seu advocate Paul Heyman, até toca a música do Triple H, e pensa, lá, o Big Boss vem aí. Até fiquei assim curioso para ver a reação dos fãs, mas pareceu positiva. E entra, então parece que ele vai moderar aquilo e toca a música de Oba Femi aparece. E aquele homem é uma coisa impressionante. Não tem medo nos olhos. É determinação, é segurança, é objetivo,
É missão. É tudo aquilo que, meu Deus, para além de ser um homem muito grande, para além de ser um real desportista que ele fazia arremesso de peso, não sei se é olímpico, se é coisa qualquer, mas ganhou campeonatos com isso. Há alguém que tem uma verdadeira força, tal como Brock Lesnar. E Brock Lesnar, ao subir ao Bafémia para o ringue, tentou apanhá-lo desprevenido, mas não conseguiu. Porradaria com fartura. Foram cadeiras de escritório. Os 1000 seguranças já estamos habituados a ver que aquilo é só peões para atirar de um lado para o outro. Uma coisa linda de morrer. E claro, não se falou noutra coisa logo nos momentos a seguir e no dia a seguir, que a hipótese, ou pelo menos o desejo, de ver, sim, Brock Lesnar contra Obafemi num main event da WrestleMania. É claro, gostaríamos todos disso. Muito. Mas ao mesmo tempo também fica a pensar, mas também não vamos desprestigiar os grandes títulos e não vamos também estar aqui a pôr a carroça à frente dos bois. No fundo, Obafemi só está no papel principal desde o início do ano, praticamente, e só agora é que ele está a começar a ter o seu primeiro gostinho de WrestleMania, vamos devagarinho. Mas se eles já abrirem, que é o que consta pelos vistos para domingo a segunda noite de WrestleMania, se já abrirem o cartaz nessa noite, já começa em grande. E será que vamos ter Obafemi a ganhar a besta ou não? Isso, vamos falar brevemente no Wrestling Traduzido Live, porque temos aqui coisinhas para falar. Agora, desde o galo de Liv Morgan após insultos à mãe da Stephanie Vaquer, à pipe bomb de CM Punk, à controvérsia à volta de Pat McAfee, à workshoot promo de Cody Rhodes para o meio do SmackDown, há muita coisa boa a figurar-se para a WrestleMania. Mas continua o evento a pecar na bilheteira e alegadamente foi para isso que chamaram o John Cena para ser anfitrião. Ora, consta que isto já tinha vindo a ser falado desde fevereiro e já tinham, previamente a isso, já no final do ano passado, anunciado John Cena para o Raw pós-WrestleMania. Este anúncio de John Cena é uma coisa recente na qualidade de anfitrião da WrestleMania, portanto isto só foi oficializado e anunciado agora. Ora, isto eu vou dividir em duas partes, e a segunda parte não vai ser para já, vai ser para o próximo bocadinho semanal, que vai ser um deep dive. Mas a TKO eu meteu-se aqui numa situação muito complicada, a marcar Las Vegas para a WrestleMania pelo segundo ano seguido, em detrimento do compromisso com Nova Orleans. Isto torna-se particularmente grave do ponto de vista da abordagem às cidades. Porque já foi dito por alguém famoso dentro do wrestling, ligado à WWE, que se fosse com Vince McMahon não cancelava uma cidade já depois de anunciado. Se a cidade em que já acabaram de estar, e se fosse propor outra vez voltar lá para o ano, quando a WWE já tinha o compromisso, o Vince McMahon diria muito obrigado pela atenção, neste momento já temos um compromisso que é assim que se faz no mundo do espetáculo, mas depois disso estaremos livres ou podemos voltar a falar. Mas foi mesmo a cão. Epá, a Vegas vai oferecer mais dinheiro. Acho que consta, rondam mais 4 milhões de dólares ou qualquer coisa assim, que ainda é muito dinheiro, que é basicamente uma taxa só de reserva. Nem é mais nada, para além dos incentivos fiscais, para além daquilo que lhes pagam, da passadeira vermelha, dos hotéis, etc. Portanto, há muita coisa, muito dinheirinho aqui envolvido, razão pela qual a WWE cancelou com Nova Orleans. Mas por mais inteligentes queiram ser estes magnatas e muito mais génios que às vezes aparentem ser, por outro lado também não são. Ou pelo menos não têm uma plena noção de como é que as coisas funcionam no âmbito do wrestling. Porque a isso chama-se burning a town. Porque eles queimam a ponte com a cidade de Nova Orleans, que naturalmente fica legitimamente ofendida e mal vista nesta figura. Ainda por cima tem sido o The Rock no ano anterior, ou já não sei quando é que foi, a fazer o anúncio, não sei o quê, e regressa a Nova Orleans, etc. E ainda por cima, do modo como está a correr Las Vegas, fragilizam a relação também com essa cidade. Porque para a próxima vez que a WWE for falar com Las Vegas para mais uma WrestleMania, Las Vegas só se vai querer lembrar do resultado menos bom, menos positivo que esta WrestleMania está a surtir. Então, mas a última vez vocês tiveram que isto quase nos deu prejuízo. Vocês querem o quê? Vocês estão à espera do quê? Eu acho que isto é complicado. Até agora consta que a WrestleMania vendeu menos de 19% dos bilhetes em relação ao ano passado. Portanto, estes números têm sido entre 11% a 12% a 19%. E tentaram descontos, acertos nos preços, apostas no marketing, mas
nada mexeu assim muito na lotação atual. Porquê? Porque, como eu também já referi aqui no Cantinho Semanal, que Las Vegas, por si, é uma cidade de turismo. É cara. Uma pessoa normal não consegue simplesmente pegar, por mais que nos filmes às vezes parece que indicam ao contrário, mas são filmes, não consegue simplesmente decidir passar de 3 a 4 dias na cidade sem planeamento só porque sim. Há despesas de deslocação, há despesas de restauração, os bilhetes para os eventos. Naturalmente, se uma pessoa vai lá também quer comprar um merchandise, comprar qualquer coisa, uma t-shirt a 40, 45, 50 dólares, seja o que for, e de repente torna-se uma despesa que aquilo é de fazer um valente buraco na carteira. Quando entra aqui John Cena pode até ajudar a vender alguns bilhetes de última hora. Mas nada estonteante que tenha real significado para a receita da bilheteira. Porquê? Porque John Cena não vai lutar. Não vai ser um combate. Não vai ser um Cena vs Gunther. Não vai ser, acima de tudo, um Cena Last Match. Pode é ajudar no resto. No que toca à promoção do evento. O destaque na imprensa no dia a seguir, as views nas redes sociais, a reconquista de fãs mais antigos que não estejam a par da programação atual e, acima de tudo, para efeitos de programação e de consolidar os contratos que já têm, as horas de visionamento na Netflix, na aplicação da ESPN, onde vão passar a WrestleMania, que é extremamente útil para a WWE poder manter o poder de negociação com estas plataformas. E, portanto, pela primeira vez, a WrestleMania vai passar 1 hora do evento, pelo menos 1 hora, no canal ESPN televisivo na América, que é um dos mais populares nos Estados Unidos e que tem boas audiências e fortes audiências. Para um jogo da NFL, para vocês terem noção, claro que a NFL pode rondar entre as 15 a 20 milhões de audiências, dos números. 15 a 20 milhões de pessoas. Se for assim um evento assim, digamos, vamos usar o termo mid-card, menos importante, pode rondar as 8 milhões, 5 milhões. Portanto, são números de interesse para a WWE. E daí ser necessária até a envolvência de alguém conhecido e famoso e ligado à ESPN que pode ajudar a trazer gente, como o Pat McAfee. Mas voltando a John Cena, na qualidade de anfitrião, a única coisa que ele pode fazer pode fazer uns segmentos assim divertidos, se podem tornar eventualmente virais, fazer uma perninha num combate, só uma coisa muito... mas tem que ser uma coisa muito distante, ou ter um papel qualquer a ajudar a montar uma storyline. Mas só o nome de John Cena vai ajudar a encher o estádio? Na qualidade de anfitrião, não. Historicamente, não. O The Rock também já foi anfitrião de uma WrestleMania, nem por isso. Pode ajudar alguns fãs a comprar algumas centenas de bilhetes de última hora, mas realmente quem queria e podia, acima de tudo, ir, já tratou tudo e está à espera apenas da data de partida. E esta situação, como eu vos digo, vai levar a uma edição especial aqui do Cantinho Semanal para uma análise mais profunda a toda a turbulência do caminho para o evento. Por isso, meus amigos, gostem, comentem, partilhem essas coisas todas, sigam-me no Instagram, no TikTok. No Instagram estou sempre a atualizar, TikTok direto, etc. E também relativo ainda à WWE, o podcast de Cody Rhodes com Triple H no YouTube está disponível, está muito bom, tem uma entrevista com perspectiva e, curiosamente, também 22 de Abril o documentário de Hulk Hogan vai estrear na Netflix. Temos muita coisinha, é uma estrada para o WrestleMania completamente pouco característica, mas as coisas começam a aquecer. De última hora, mas começam a aquecer. Por isso, para a semana, cá estarei outra vez com a segunda parte desta análise, aqui no Cantinho Semanal. Por isso, até lá, fiquem bem, boa semana e bom wrestling.